Vamos falar agora de reforma tributária, porque o deputado Aguinaldo Ribeiro começou há pouco mais de uma hora a leitura do relatório à comissão mista da reforma. Segundo o presidente do colegiado, o senador Rocha Ribeiro, após a leitura, os participantes poderão enviar sugestões ao texto apresentado até a próxima sexta-feira. Ribeiro terá até o próximo dia 10 para avaliar e entregar o relatório final no dia seguinte. Entre as principais propostas está a extinção da contribuição PIS, da COFINS, do IPI, do ICMS e do ISS. Meu querido Serrão, o que você acha desse avanço aí em relação à reforma tributária? Não vai ser aquela reforma que as pessoas querem, mas o importante é que saia alguma coisa. Vai ser aquela reforma meia boca. Porque o que a gente faz? O Brasil é absolutamente insano na discussão das questões relevantes da coisa pública. Por exemplo, como é que você vai discutir reforma tributária sem antes você discutir a reforma administrativa que cuida do tamanho do nosso Estado perdulário, gastador e corrupto? Esse é um problema. Como é que você vai falar de reforma tributária sem rediscutir o pacto federativo? Como é que você vai elaborar projetos de reforma tributária sem antes cuidar da mudança na nossa Constituição, que tem vários pontos que atrapalham completamente qualquer mudança na área dos tributos. O Supremo Tribunal Federal tem várias questões tributárias que ele não consegue resolver, estão lá há 1000 séculos para serem solucionadas e nunca se chega a uma decisão, porque tudo mexe com o interesse. Uma hora o governo federal é prejudicado, outra hora estados e municípios, todo mundo quer sair ganhando e não existe jogo de ganha-ganha quando você vai tratar de questão de tributo. O que a gente sabe, o que a população sabe nós pagamos imposto demais no Brasil e não temos a devida contrapartida estatal daquilo que todo mês é tungado do nosso bolso. A coisa mais impressionante, quem paga mais imposto aqui no nosso país é exatamente a classe mais pobre. Quando você vai fazer compra no mercado, você olha lá na notinha, está lá escrito quanto você já está pagando diretamente de imposto. Enquanto as classes mais privilegiadas, essas podem utilizar grandes advogados, brilhantes contadores, grandes consultores, para dar sempre aquele drible no leão. Então temos uma sonegação gigantesca, um Brasil que não tem uma arrecadação justa e não tem uma utilização transparente, correta e equilibrada do uso do dinheiro público. Então, mais uma vez, estamos colocando aí o poste para urinar no cachorro, a carroça na frente dos bois. Muito bem, Constantino, essa história de reforma tributária aqui no país já virou praticamente uma lenda, né? Você acha que sai agora? Tomara que ande alguma coisa nessa linha aí que estão querendo de simplificar e unir alguns impostos. Veja, é um vespeiro, eu sempre disse isso, é um vespeiro maior do que a reforma previdenciária até, porque envolve diferença entre setores, indústria, comércio, cada um quer uma coisa, banco, e o Pacto Federativo, a divisão do bolo entre estados, municípios e União. Tem dois aspectos, né, na nossa carga tributária insana, desse manicômio tributário que temos. O tamanho e a complexidade. O Brasil tem uma das maiores complexidades, gasta-se, o Brasil é líder em gasto de homem-hora para poder simplesmente ver quanto vai pagar de imposto e fora a carga que é bizarra. Para atacar o tamanho da carga, tem que reduzir o escopo do Estado, que é o que o Serrão estava dizendo. Só para entenderem, né, o Brasil tem como despesa primária quase 40% do PIB, enquanto que o Chile tem 22,9%, a Colômbia 25,9%, o México 18,4%, o Peru 16,4%, dados do FMI. O grosso disso é para funcionalismo, para benefícios fiscais, sociais, né, aliás, envolvendo também funcionalismo. Então tem que reduzir o escopo do Estado. Não tem jeito, o Estado brasileiro tem que ser muito mais enxuto, hipertrofiado. Isso vai levar muito tempo, não vai ser feito agora. Estamos começando, é o primeiro governo de direita desde a redemocratização. Né? Então é óbvio que isso leva muito tempo. A esquerda só quer saber de expandir o tamanho do Estado. Agora, essa reforma que está sendo pautada, como eu disse, pelo menos o ministro e o governo estão trabalhando, ao contrário da oposição que só quer fazer bravata, né? Ela vai na direção certa, é o possível. Né? É você hoje tentar unir alguns impostos federais e simplificar a carga, né? Tirar um pouquinho da complexidade. Mas é um pontapé inicial para algo que a gente vai ter que ficar aí 10 anos, no mínimo, reformando até ter alguma coisa mais sensata.
Amanda, você acha que até o ano que vem o governo consegue entregar alguma coisa em relação a essa mudança tributária que o Constantino mencionou? Acho que alguma coisa assim tem que ser ainda esse ano, nem que seja uma reforma fatiada, que é o que prefere o Ministério da Economia, e até tem tido respaldo e o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, até porque ano que vem, 2022, é ano eleitoral, né, Paulo? Então serve para muito pouca coisa. Nós temos um sistema tributário profundamente regressivo, injusto, metade mais ou menos dessa carga tributária dos tributos incidem sobre consumo e não sobre renda ou patrimônio. Isso significa que eu, Amanda, Paulo, Constantino, Serrão, quando vamos comprar, sei lá, um lápis numa papelaria, nós pagamos o mesmo imposto que uma pessoa de baixa renda que vai comprar um material escolar para o seu filho. Isso já não é justo, né? Quem tem mais renda deveria pagar mais. Então, quando incide sobre consumo, acaba sendo regressivo no sentido de injusto. Mas o que está em jogo aqui? O deputado, melhor dizendo, Aguinaldo Ribeiro, apresentou essa PEC, né, uma reforma mais ampla de unificação de 5 impostos em um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, então PIS, COFINS, EPI, que são tributos federais, e também o ICMS e ISS, respectivamente, impostos estadual e municipal. Então, isso estaria unido numa sigla só, no IBS, mas também a intenção, isso requer mais negociação por causa dessa briga de setores, unificar impostos federais e estaduais em uma única alíquota, então isso pode levar a mais embate, a mais discussão. Há uma outra parte, né, o Ministério da Economia, o presidente da Câmara e alguns deputados que acreditam numa reforma fatiada, que seria mais fácil aprovar em partes. A primeira até já tinha sido apresentada pelo ministro Paulo Guedes no ano passado, que era a unificação só de PIS e COFINS, que são 2 impostos federais. Isso pode ser aprovado num projeto de lei por maioria simples, então seria muito mais fácil de aprovar. E aí depois haveria outras fatias. Por exemplo, a segunda seria a reformulação do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, com imposto seletivo sobre determinados bens. Já a terceira fatia seria uma espécie de passaporte tributário, com refis amplo, perdoando grande parte da dívida de empresas, mas fazendo com que elas pagassem o restante dessa dívida à vista para o Estado. E ainda haveria uma última etapa, criando aquele imposto sobre transações digitais, que muita gente chama de nova CPMF. Isso acabou sendo endossado ali pelo Lira, mas essa parte, segundo apurei com líderes, gera muito mais polêmica, assim como desse novo refis. Então, essa reforma tributária, embora alguns líderes até achem que esteja mais adiantada do que a própria reforma administrativa, que neste momento é discutida em audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, embora ela esteja mais adiantada, ela ainda tem muitas questões espinhosas. Tende a prevalecer essa reforma fatiada, que seria mais fácil de aprovar, mas aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É diferente do que propõe o relator Aguinaldo Ribeiro, que é uma reforma mais ampla e mais ambiciosa. Vai lá, Constantino. Não, só porque eu tinha anotado aqui, esqueci de falar, mas foi bom que a Amanda até levantou a bola. É preciso tomar muito cuidado com esses impostos da inveja, né? Falar que quem é rico tem que pagar mais, bom, já paga muito mais, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, 1% mais rico, o pessoal repete muito aquelas bravatas, 99 vezes 1 contra 1, o 1% mais rico paga metade da arrecadação dos governos, né? Em todas as esferas. Então já paga muito mais. Mas é importante tomar muito cuidado com esses impostos, né? Imposto sobre grande fortuna, essas coisas que a esquerda gosta de jogar, né? Punir quem cria riqueza nunca é uma boa ideia. Gera fuga de capital, parte de uma mentalidade marxista de economia como um jogo de soma zero, que o Pedro é rico porque o João é pobre, né? E tributo não é mecanismo, não é instrumento de fazer redistribuição, de fazer a tal justiça social, que é um eufemismo para socialismo. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Os economistas sérios, os liberais sempre entenderam, desde Roberto Campos, né, que essa coisa de sair aumentando impostos sobre os ricos é uma forma de, na prática, punir os pobres. Vai lá, o Serrão, por favor. O problema é que no Brasil a gente tem aqui um sistema capimunista, né? É um Estado muito inchado, um Estado em que todo mundo quer mamar na teta dele, então o mandarinato, incluindo os políticos, odeia discutir a questão de redução de gastos, qualidade da utilização do dinheiro público, transparência da utilização dessa grana e a corrupção, que afeta demais, ela entra em todos os negócios. Até já chamamos a atenção sobre a questão da Covid,
o quanto aconteceu de corrupção durante a pandemia e o pandemônio econômico se agravou por causa disso. Então, reforma tributária é muito bom, mas a gente tem que discutir seriamente, debate amplo sobre transparência e redução desse tamanho do Estado. Não é Estado máximo nem mínimo, é Estado do tamanho certo.